O mundo espiritual é mais real do que a gente possa imaginar. Eu posso dizer que eu já tive muitas experiências espirituais malignas e também do céu. Como eu falei aqui da outra vez, eu comecei meu ministério muito cedo. Com 11 anos eu já dirigia culto e eu vi muita coisa Deus fazer. E meu primeiro pastor era um homem muito usado por Deus. E eu vi demônios manifestados dizendo que não ia sair. Quando ele botava o pé no portão da casa da pessoa, aquele demônio gritava: agora eu vou ter que sair porque ele chegou. Porque na realidade Satanás não respeita o tamanho da roupa, quanto tempo você tem na igreja. Satanás respeita a vida com Deus que você tem. Intimidade. Então um mundo espiritual é muito real. E o que Satanás quer fazer com as pessoas? Ele quer que realmente as pessoas acreditem que não existe. Porque a pessoa acreditando que não existe, ele tem livre acesso para entrar e fazer o que ele quer. É isso que Satanás quer fazer. Então, com o passar do tempo, a gente está vendo na internet, no Instagram, em todas as redes sociais, pessoas brincando. Zombando. Foi como o nosso irmão falou, que pessoas brincando com língua estranha, pessoas que estão falando que Deus falou sem Deus ter falado. E na realidade a gente precisa ter muito cuidado com isso, com revelações. Porque hoje a gente abre o Instagram, é um monte de gente fazendo live no Instagram, dizendo que está vendo, que está entregando. A Bíblia diz que quando Paulo entrou naquela cidade, uma menina que tinha um espírito de adivinho, por 3 dias ficou: Paulo, tu és homem de Deus, Paulo. Paulo, tu é enviado por Jesus Cristo. A pergunta é, ela falou mentira? Não, estava falando a verdade. Mas quem estava falando na boca dela era um espírito maligno. Não era Deus que estava falando na boca dela. Então a gente precisa ter esse discernimento. Paulo olha para ela e diz: eu te repreendo em nome de Jesus. Aquele demônio sai dela e ela para de adivinhar na mesma hora. Então a gente precisa entender que nem sempre Satanás vai falar mentira, não. Tem vezes que Satanás vai falar coisas que vão bater com a nossa vida. E você pode ver que nos últimos dias que nós estamos vendo, a igreja antigamente era diferente. Estava até conversando agora com o jovem. Antigamente, tu entrava na Assembleia de Deus, você tinha medo. Você estava no pecado, você tinha medo. É, verdade. Porque Deus revelava. Tá no adultério, Deus te viu fazendo isso, fazendo aquilo. E não tinha esse negócio de processo, que agora todo mundo quer processar pastor, quer processar todo mundo. Então Deus falava de uma forma sobrenatural. Deus tinha liberdade de falar. Então, hoje em dia, com o tempo que está passando, o que Satanás está fazendo? A pessoa está no erro. Esse é o mastermind do diabo. A pessoa está no erro. Ela vem para dentro da casa de Deus e o vaso vem marchando dizendo: Deus é contigo, vou te dar vitória porque eu tenho me agradado de você. Então a pessoa ela bota na cabeça que Deus está se agradando dela da forma que ela está. Então isso é uma estratégia do diabo e a pessoa vai viver naquela vida pecaminosa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20, 30 anos. Então a gente precisa entender que existe uma guerra espiritual. Enquanto nós estamos aqui, as pessoas têm a maneira de dizer que Satanás está debaixo dos nossos pés. Ele não está debaixo dos nossos pés. Daniel, ele fala isso bem claro, que quando ele orava, tinha uma guerra espiritual. Isso aí. Daniel fala sobre isso. Que ele teve que ficar 21 dias orando, até que o Senhor mandou reforço para abrir caminho para a resposta de Daniel chegar. Se não existisse guerra espiritual, por que ele não orou e a resposta veio na mesma hora? Verdade. Então ele teve que perseverar na oração. Ele teve que perseverar no joelho 21 dias, clamando. Eu até tenho mania de brincar que todas as vezes que eu boto propósito de oração de 21 dias na igreja, chove. É um pé d'água que cai, que é só Jesus para dar vitória. Tem hora que eu acho que o carro vai virar um barco, porque é uma guerra espiritual. Mas ele perseverou na oração. Ele perseverou no propósito. E a Bíblia é bem clara a dizer que tem casca de demônios que só sai com jejum e oração. Demônio, posso falar? Pode, né? Pode, fica à vontade, mano. Demônio não se expulsa com arruda. Demônio não se expulsa com sal grosso. Casamento não se resolve com rosa vermelha. Isso é cultura de outras religiões. Crente não usa essas práticas. O que expulsa demônio é o nome de Jesus.
E quando você tem uma vida de jejum, oração, Satanás ele tem que olhar para você e se submeter a você, porque ele sabe que com você tem os anjos do Senhor. A Bíblia diz que ele põe os anjos na nossa frente. Então existe uma guerra. Tem gente que está querendo uma resposta de Deus, não teve ainda, porque ainda não persevera na oração. Persevera no jejum. E o que as igrejas estão pregando no dia de hoje? Que o sacrifício Jesus já fez na cruz. Você não precisa orar mais. Você não precisa ficar perdendo dias de jejum. E a gente sabe que Satanás está aí. Satanás está aí brincando, fazendo uma bagunça terrível. E cada dia que passa, essa guerra espiritual estão levando crentes à apostasia espiritual. Meu Deus. A gente precisa reparar muito isso, porque às vezes as pessoas estão esperando uma guerra espiritual, que a panela vai cair, que um demônio vai transfigurar, vai aparecer. Mas a maior guerra espiritual é que crentes que oravam já não estão orando mais, não tem força para orar. Eu conversando esse dia com uma santa mulher de Deus, que para mim ela continua sendo mulher de Deus, ela falou, pastor, eu estou tentando orar, eu não consigo mais orar, uma guerra. É uma batalha, eu não consigo orar, eu não tenho forças mais para orar. E as pessoas não têm percebido que Satanás ele tem investido pesado para arrancar a comunhão do crente com Deus. Se ele conseguir fazer você parar de orar, fazer você parar de jejuar, fazer você parar de meditar na palavra de Deus, ele já ganhou. É verdade. Ele já ganhou força. Ele já ganhou campo na tua casa, na tua vida. Porque Satanás ele sabe que só não matou o seu filho, a sua filha, o seu marido, porque você ainda está orando. Aleluia. Existe uma guerra espiritual. Tem demônios que nessa hora estão tentando de qualquer forma fazer uma bagunça. Mas por que ele não conseguiu? Porque tem alguém na brecha. Lembra quando o anjo foi na casa de Ló? Ó, sai, porque eu vou destruir, ó. Deus vai destruir essa cidade. Vai acabar com tudo. Mas enquanto Ló e a família estavam ali dentro, não teve destruição. Então Satanás ele sabe que não matou ainda porque tem gente que está na brecha da oração. Tem gente que está na brecha do jejum. Então a gente precisa entender que existe uma guerra espiritual. E essa guerra não vai vencer discutindo. Essa guerra não vai vencer batendo boca, tirando satisfação. Essa guerra vai ser vencida através da oração. Oração. E eu falo